Então, sejam todos bem-vindos. Sou a Pri, Mão Cristal Azul, e estamos continuando com o nosso estudo do sincronotron, todo cílio, às 13h20. Fazemos esse estudo em conjunto. Para você participar, o link está na descrição desse vídeo, para entrar no grupo da Jornada da Cura com Amor, onde a gente faz também ativações diárias do sincronotron coletiva, os estudos, Tamiana, constelação em grupo. Então, a contribuição é voluntária, né, livre aí da consciência do coração de cada um. Então, segue lá quem sentir, quem ressoar para fazer parte, porém esse estudo é um estudo que fica gravado e aí disponibilizado aí pelo canal do YouTube. E aí, na aula passada, a gente começamos a olhar, né, para dentro do site das 13 lunas, e aí a gente tem aqui os códigos que a gente já viu na aula passada. Se você não viu e ficou com alguma dúvida, olha lá, qualquer coisa, né, manda um chat, alguma coisa que a gente vai trazendo as respostas nas aulas seguintes. Então, a gente viu, né, sobre o anel, qual nós estamos, o dia da luna, né, o NS, o giro siriano. A gente viu também sobre o MB do código diário, qual matriz a gente utiliza para achar, né, cada um desses UMBs do código diário. O MB, né, unidade de matriz base. E hoje a gente vai olhar um pouquinho para a porta do epital e também aqui, né, para os plasmas radiais. Então, para iniciar esse estudo, vou pedir para que vocês tenham água por perto, tem aí também juntinho caneta, papel, para caso tenha alguma dúvida, poder estar retirando a dúvida aqui comigo também. Tá? Então, água para a gente ir respirando e se conectando. Quem já está na lei do tempo, já ouviu falar dos plasmas, né? Já tem essa conexão. Vou fazer só um adendo aqui, porque eu sinto que é importante trazer alguns conteúdos, alguns textos, né, que vão estar... Eu já inseri os textos que eu vou estar trazendo aqui hoje no nosso drive do estudo, para que vocês possam também acompanhar. Então, vou compartilhar aqui uma outra... Opa, vou compartilhar uma outra tela. Deixa eu só trazê-lo aqui. Eu vou deixar com essa tela para a gente ir seguindo e falando um pouquinho. Aqui são os 7 plasmas radiais, né? Eles qualificam a energia radiônica para os 7 dias da semana. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o plasma, e a gente vai ver o que é o plasma, né? A correlação dele com os chakras, a gente tem também ele como uma referência do dia, dentro do navegar no sincronário das 13 luas de 28 dias. E existe um arquivo, né, que fala um pouquinho como que foi a descoberta assim, desse plasma, como que chegou a Valum Votan, os plasmas radiais, e eu sinto que isso é bem bacana de trazer. Tem também uma playlist que eu vou deixar nos descritivos desse vídeo, sobre os plasmas, que eu trago a informação dos plasmas radiais, tem meditação de cada um dos plasmas, tem o vídeo mostrando o mudra de cada um, né, dos plasmas. Então vou deixar essa playlist, e esse vídeo, esse estudo aqui nosso, ele vai como se avançar um pouquinho o olhar, né, como um avanço que ao mesmo tempo é um olhar anterior, porque vai falar um pouquinho dessa história dos plasmas para a gente. Então, a descoberta, né, dos 7 plasmas radiais, ele deve-se a um texto chamado de Ciência Cósmica, do Henrique Castilho, Rincon. E o José Argüelles, né, acessou esse texto, Ciência Cósmica, em 1986, quando ele, de fato, estava escrevendo o Fator Maia. E a data que ele chegou a ter, né, esse texto foi numa estrela rítmica, e foi bem perto do quando ele estava para inaugurar um festival, né, sobre a Terra no Espelho Elétrico, que é da minha onda encantada. E aí ele começou a
ele estava fazendo, nessa época, as colunas e identificação daquelas runas Urs, que são as runas que a gente estudou no estudo antes ainda, né? A gente já teve um estudo das runas, que a gente viu as novas runas, né? Como se fosse uma sequência dos 64 códons, e aí a gente tem, né, tem as runas harmônicas e as Urs, que são a sequência. E esse texto ajudou também José Argüelles a entrar em contato com o ancoramento dos últimos códigos que precisava. Então, porque o José Argüelles foi tendo, dentro dos estudos dele, muita base do que já existia no nosso planeta, né, de estudos sagrados. Então, ele utilizou várias culturas, né, ele utilizou vários estudos, e aí, a partir desses estudos, ele também expandia através do que ele estava recebendo de códigos, né? Então, esse estudo é uma miscigena, a Lei do Tempo ela é uma grande enciclopédia, né, viva, de como se dando à luz aqueles estudos que alguns já tinham, né, um conhecimento mais vasto, mas alguns outros não. Então, o plasma é a mesma coisa disso, era um estudo que já existia, porém, né, José Argüelles traz aqui para dentro da Lei do Tempo, dando essa vida, dando esse sentido aqui que a gente já acompanha diariamente. Então, os 7 plasmas radiais, eles são identificados como um magma do centro da Terra, né? Uma energia, e são provenientes de um ponto de origem próximo ao centro da galáxia. Né? Então, nossa galáxia ela tem um centro, que é o Sol central, que a gente chama, né, o Runabiku, que é em Alcíone, nas Pleiades, e aí próximo a esse local tem um aspecto, né, um espectro, uma energética que ela vem correndo da galáxia até o nosso planeta e também é proveniente desse núcleo da Terra, né, esse lugar que é o magma, que a gente chama de cristal no núcleo da Terra, esse coração vivo da Mãe Terra. E aí, quem recebe esse plasma, né, segundo esses estudos, é o Senhor do Centro da Terra, que é conhecido como Avuk-Tikab. E na cosmologia desse plasma radial, deriva da combinação, né, de 12 linhas eletrônicas de força. Cada uma dessas linhas eletrônicas de forças consiste em 2 de cada um dos 6 tipos de eletricidade cósmica primária, né, que constitui o partum cúbico primário. Então, dentro desse estudo, vai ter muitas nomenclaturas de física, química, né, de coisas assim que pode não ser nomenclaturas usuais por nós aqui que estamos juntos, ou podem também, né? Pode ser que vocês conheçam muito mais do que eu. Mas eu sinto de trazer para que a gente possa sentir essas palavras a partir do coração, porque é de ponto em ponto, né? Uma hora a gente entra em contato com uma percepção sobre o plasma, daqui a pouco entra em mais avançado, vai desacortinando todo aquele padrão para a gente ir sentindo mais essa energia. Então, esse é o convite, assim, para a gente ir sentindo, não se atentar tanto às nomenclaturas, apesar de, claro, com o tempo a gente pode esmiuçar elas, pesquisar um pouquinho mais, mas que a gente não vá fazendo isso com uma sede muito grande só pelo conhecimento teórico, e sim para que esse conhecimento teórico seja uma válvula propulsora para que a gente adentre esse conhecimento no nosso coração. Né, porque eu vou estar utilizando nomenclaturas dessas partes mais eletrônicas, né, energéticas, aí, radiônicas do nosso cosmo, que são estudos, mas para que a gente possa ir atentando a essa percepção expandida, né? Expande a percepção, toma uma água, respira, que aos poucos isso vai ficando mais leve. Então, existe ali, como eles disseram, né, no texto, 6 linhas, 6 tipos, né, de eletricidade, que são: a nêutron, IAL, né, que é uma carga ambivalente em oposições à corrente alternada. 2, Dunquali, e a gente já vai percebendo uns nomes de onde vem lá do perceptor elemental, quando a gente tem, né, os hiperpartons, que a gente tem o Dunquali. Aí o Dunquali ou Ket, né, que são 2 cargas positivas em ressonância, o Dunduar, que a gente também conhece, ou Dat, que são 2 cargas negativas em ressonância. 4, o elétron ou Sei,
que é ambivalente, que tem 3 cargas positivas e negativas em equilíbrio, que é um núcleo daquela corrente contínua. O 5, Kun, ou Nat, predominantemente positivo em harmonia magnética. E o Quêmio, ou Thor, predominantemente negativo em harmonia estática. Então, só respira na informação, né? Aos poucos a gente vai fazendo essas conciliações, onde a gente já viu um código, dali que saiu o nome, então, né? Quando a gente estava estudando lá primeiro o perceptor holomental e a gente viu os hiperpártons, então a gente já sabe, né? Que já sabia que eles eram uma carga elétrica, então esses nomes são oriundos a esses 6 tipos de eletricidades. E aí, seguindo, né, esse texto dessa ciência cósmica de Henrique, as 12 linhas eletrônicas de força são responsáveis pelo espaço interestelar planetário, preenchido com várias camadas ou estrias de plasmas energéticos de matéria. Então, é como a gente está vendo aqui, né? Vocês estão vendo em volta de mim como se não tivesse o nada. Porém, existem várias, né, linhas sendo preenchidas, essas 12 linhas eletrônicas, né, de força sendo preenchidas por esses 6 tipos de eletricidade. Então, são 6 tipos de eletricidade para 12 linhas eletrônicas no cosmos, essas linhas de força. Vou só falar os nomes para a gente abrir o campo, né, dessa percepção dessas 12 linhas. Se vocês até sentirem de fechar os olhos e imaginando linha a linha, e independente de qual é a imagem que venha, deixar essa sensação de perceber, então, se nesse espaço, né, interestelar planetário, né, esse espaço entre nós, que parece o vazio, o vácuo, existe essas linhas que a gente possa abrir a nossa consciência apenas para senti-las agora. Né? Linha 1 é a lítmio, que é o Cat mais Cat. 2, Dalmi, Dat mais Dat. 3, Sigma, Cat mais Dat. 4, Dalton, Cat por Dat. 5, Nemur, Dat por Cat. 6, Kappa, Kun mais Nat. 7, Dual, Sei mais Sei. Kutmi, Ial mais Ial. 9, Naur, Sei mais Ial. 10, Seude, Sei por Ial. 11, Disle, Ial por I, Sei. E 12, Pur, Quêmio mais Cat. Então, respira. Só deixa fluir. Essas 12 linhas eletrônicas de força, elas têm o componente eletrônicos, que são os 7 plasmas radiais. E esses plasmas radiais são componentes criativos primários da matriz, desse plasma do universo, a matriz radial, né, que é o MPU. E essas aí tem umas combinações, né, desses plasmas que vão gerar esses nomes que a gente conhece, e aí que está aqui na tela para vocês, né? Desde o Dali, o amarelinho, então a gente tem essa conexão do Dali, aí tem Celi, aí o Gama, Cali, Alfa, Lime e Cílio. E aí cada plasma ele tem um símbolo que o identifica como um dos 7 dias da criação, representados por cada um dos 7 dias de cada epital. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, então, consciência, utilizando os plasmas, de que a gente está trazendo a percepção para essas 12 linhas de tempo, né, para esses 6 princípios de eletricidade que existem, a gente também está conectando aos 7 dias da criação, como um fractal, né? Cada dia que a gente vivencia está referendo a um dos 7 dias da criação, porque são esses ciclos dentro de ciclos que a gente vai tomando a nossa consciência. E aí os 3 primeiros plasmas radiais, eles são o Dali, Celi e Gama, e eles criam um quantum, né, sensorial. O 4º plasma, que é o azul, o Kali, ele vai ligar os 3 primeiros aos 3 últimos. E ele é um catalisador, né? Ele faz uma transformação desse quantum sensorial para o quantum telepático, que é formado, né, por alfa, lime e cílio.
E o quanto sensorial, que é esses três primeiros, DALI, SEL e GAMA, ele diz respeito às nossas percepções através dos nossos órgãos dos sentidos, né? Então está ligado aí com a nossa conexão mais física também, aos sentidos, é o sensível, eu sinto, né? Eu estou sentindo com o meu templo físico, um toque, né? Eu estou falando, a minha voz está ecoando como ondas, né, vibratórias, vocês estão escutando esse som da minha voz, né? Vocês que estão olhando na tela estão vendo, então toda essa informação sensitiva, sensorial, ela está ligada então a esses três primeiros plasmas. E os três últimos, que é o quantum telepático, ele já vai dizer respeito à capacidade de nós, seres humanos, receber ou transmitir informações e conhecimentos mentais, independente desse uso dos sentidos. Então é quando eu me silencio dos sentidos e eu deixo outros sentidos se abrirem, né? Esse sentido telepático, que é aquela comunicação de repente eu estou pensando em alguém, a pessoa me liga, né? De repente eu estou com uma pessoa, ela diz que está tudo bem, mas eu estou sentindo que, pera, a comunicação telepática está dizendo diferente. Então essa comunicação telepática fluida, né, tem relação aí com esses outros plasmas. E a essência, né, dessa prática diária da gente se conectar com os plasmas radiais é tornar sagrado esse processo de investigação e esse conhecimento, né, universal, assim, esse conhecimento dessa realidade. Mesmo que seja através desses códigos, a gente tem feito essa abertura, né, com todas essas linhas de transmissões. E aí, né, dentro disso, cada um desses plasmas, eles vão estar ligados com um dia da semana, o que vai mudar conforme o primeiro dia do anel. Então, esse anel que nós estamos transitando da Lua autoexistente, o Dali caiu no primeiro dia do anel, que foi terça-feira. Então, a gente inicia ali, né, terça. O anel que vem do cachorro harmônico, o Dali já vai ser na quarta, né? Como no passado a gente estava dali na segunda e anterior dali no domingo, então a gente vai tendo essas diferenças quando relacionado ao calendário gregoriano, mas para a gente não muda, porque como os 28 dias são harmônicos e perfeitos, então sempre dali vai ser o dia 1, né? Então a gente vai tendo no mapinha, não sei se vocês vão conseguir ver aqui a tela, acho que sim, né? Ver se vê a minha imagem. Então tem lá, primeiro epital, né? O Dali sempre vai ser o dia 1, 8, 15, 22. Então a gente tem esses dias fixos. Como que tá aqui, né? Tá aqui na tela para vocês também, dia do Dali, 1, 8, 15, 22, mas só quis mostrar na imagem para vocês verem visual. Mas daí, com correlação ao calendário gregoriano, muda conforme, então, o primeiro dia do anel, e porque a gente tem um dia fora do tempo que não tem plasma, não tem essa conexão do numérico ali do dia, então, por isso, naquele dia não é contado, e no outro pulo. Então, sempre a gente está indo de um em um. Então, esses, né, são substituídos por esses nomes galácticos. Então, Dali, Celi são essas nomenclaturas galácticas, né, que descrevem esses 7 plasmas radiais e que são partículas eletronicamente carregadas que ativam o nosso campo magnético, potencializando os 7 principais chakras do nosso corpo humano e também os 4 átomos do tempo interior da Terra. E esses plasmas correspondem aos 7 selos, né, dos 7 anos da profecia do Telectonon, conforme a gente já trouxe aqui. Então, ao mesmo tempo que eu ativo, quando eu me conecto com Dali, essa consciência eletromagnética, né, essa força dessa partícula carregada de elétron vindo do núcleo central da galáxia, ao mesmo tempo eu ativo um chakra em mim que ativa, né, um átomo no núcleo da Terra, porque os plasmas também auxiliam a cada dia que a gente vai conectando com eles a fazer uma transferência de carga para ejetar a ponte arco-íris, né, no planeta. Então a gente tem, através do plasma, algo muito maior do que só olhar, não, é o dia da semana, né? Então é muito mais, não é complexo a palavra, mas é muito mais expandido esse olhar para o plasma. Por isso que a gente vai de pouquinho em pouquinho, para não chegar muita informação e às vezes dar um nó na nossa cabeça.
Então, a gente vai ter aqui, né, ó, Dali, ele é ligado com o nosso coronário. E aí, quando a gente vai para a Celi, é lá no chakra básico, o Gama, né, a gente vem para o terceiro olho, então a gente vai fazendo uma espiral no nosso corpo. Kali, a gente vai lá para o nosso umbilical, Alfa, né, a gente vem para o laríngeo, Line vai para o plexo solar e Cílio, a gente transmuta o sétimo dia no nosso cardíaco. Então, a gente vai ter também ligado cada um a uma força, né? Então, ali, ó, o Dali é ligado à força térmica do calor. Já o Celi é a força lumínica de luz. O Gama é essa força térmica lumínica. O Kali é a força lumínica, térmica lumínica, porque essa, né, conexão. O Alfa, ele é o elétron duplo estendido, né, que libera essa telepatia universal. O Lime é o elétron mental, que é transcendente, né, que purifica. E o chakra cardíaco, ele é a mente iluminada, né, ou quando a gente está em iluminação, que é o próprio Buda. Então, a gente também vai tendo essas conexões. E aí, cada uma dos plasmas, a gente tem uma frase, vocês já devem ter visto, né, essas frases, elas são baseadas no livro de Padmasambhava. Então, vou trazer aqui também para vocês, né, que essas afirmações diárias que a gente fala, igual ali no Dali, meu pai é a consciência intrínseca, eu sinto o calor. Então, é referente a essas autodeclarações de Padmasambhava que integram a nossa mente ao processo contínuo eletromagnético. Então, plasmicamente, autocriativo nesse universo. Então, a gente introduzindo nessas afirmações e nessas frases a nossa consciência física, transcrevendo, né, a uma consciência cósmica. Então, é quando a gente sai desse sistema, desse ego, de querer compreender e detalhar todas essas frases, mas a gente vem com essa interconexão, com essa realidade, né, que existe na mente cósmica. Então, é essa união da nossa mente com a mente coletiva, com a mente cósmica do universo. E diz a lenda, né, desse Padmasambhava que segundo o Buda, ele nasceu misteriosamente em um lótus no meio do Oceano Lácteo, né, que é essa galáxia, e no reino de Odiana, a noroeste da antiga Índia. 8 anos após a morte, foi realizado, né, que ele sobreviveu a várias tentativas. Então, ele tinha várias tentativas e ele sobrevivia para divulgar, né, esse lugar do budismo. Então, dentro das práticas do sincronotron, da lei do tempo, tem muitas nomenclaturas utilizadas, principalmente nos livros da história cósmica, que vem oriundo desse estudo que o Arguelles fazia junto ao budismo. Então, a maioria até das nomenclaturas vem do budismo, né? Quando a gente vai expandindo ali o nosso olhar não só para a matriz harmônica do Tzolk'in, né, que tem origem junto a um estudo iniciático, né, nos maias clássicos, mas é um estudo vindo dos maias galácticos, a gente também tem uma interconexão aí desse budismo, trazendo para a gente essas frases, esses estudos que vão abrindo o leque, né, como abrindo essa misteriosamente esse lótus, né, no meio desse oceano galáctico. Então, é muito disso que se trata, a gente abrindo esse grande mistério dentro de nós, né, e conseguindo se conectar cada vez mais. E aí essas afirmações são, né, a primeira afirmação é a consciência intrínseca, ali de Dali, que refere-se a essa consciência fundamental, autoexistente, que é livre de qualquer conceito. Então, é algo intrínseco, né? Livre desse conceito que nós humanos sempre queremos colocar, né? Um conceito, trazer uma referência, mas é como se essa afirmação de Dali, ela é algo muito além, né? É livre de qualquer conceito, é algo que é fundamental nessa consciência intrínseca. A segunda afirmação que a gente vê ali no Celi, né? Minha mãe é a esfera absoluta, eu vejo a luz. Ela está ligada, né, essa esfera absoluta, com a esfera como uma forma perfeita.
que representa a natureza verdadeira da realidade, que já é perfeita, né? Não tem o que mudar, nós humanos não precisamos mudar a natureza. Ela tá linda e maravilhosa e harmônica como é. Então, tudo que está fora dessa esfera absoluta que está num processo de desarmonia, mas essa esfera absoluta, ela já é perfeita, né? E ela modela precisamente esse plano de Deus, não tendo essa necessidade de melhorar em nada. A terceira afirmação, que é a Lady Gama, né, que a minha linhagem é a união da consciência intrínseca e a esfera absoluta. Eu alcanço o poder da paz. Então, essa linhagem da consciência intrínseca e da esfera absoluta, ela vai se referir, né, à perfeição inerente à autoliberação inata do ser no aqui e no agora. Momento a momento, é aquele estado de presença pleno, onde tudo está no presente, está lindo, né? Está perfeito, está em harmonia. Então, desse ponto de vista da perfeição divina, de cada momento da criação, nunca houve nenhum problema. E essa compreensão nos dá uma paz que também sempre foi uma qualidade autoexistente da realidade. Né? Quando a gente olha, às vezes, um caos que a gente pensa que está vivendo, e quando a gente fica no presente, a gente vai ver que a nossa mente partilhando projeções futuras que não são reais. E às vezes a gente está sofrendo por algo que nem está acontecendo. E a gente já está lá, né, criando soluções para aquilo que não aconteceu, que pode ser daquele jeito ou não. Mas de repente eu estou, né, fugindo, no fundo, dessa presença, né, que é essa linhagem da consciência intrínseca e da esfera absoluta. E aí em Kali, a gente tem, né? Meu nome é o glorioso nascido do lótus. Eu cataliso a luz e o calor interior. Então, essa afirmação, meu nome é o glorioso nascido do lótus, vai trazer o significado que a gente praticando esses preceitos, a consciência da nossa individualização é percebida em uma paz imaculada, em uma pureza. É como nós ganhamos um olhar de purificação e a gente pode ver as nuances da realidade na sua forma, né, igual a gente viu, na consciência intrínseca, né, naquilo que não é modificado. A gente vê, e aí a gente adentra aquela esfera absoluta, que é aquele, né, o perfeito que já está, né, dentro desse processo da natureza. E aí a gente pode ser esse nascido do lótus, né, o próprio Padmasambhava, né, esse nascido do lótus. E a luz e o calor interior é essa eletricidade gerada, então, autogerada, gerada por quem? Por nós mesmos, quando nós estamos em sintonia com essas fontes divinas. Então, quando a gente está alinhado com o nosso coração, alinhado com a natureza, a nossa vida sempre está em movimento harmônico. Parece assim que os desafios, as soluções aparecem, né? A gente não precisa se preocupar muito até com aspectos da sobrevivência, a gente está no superviver. Por quê? Porque a gente está nesse calor, né? Nesse calor interior, nessa luz, que é o calor do nosso coração. Então a gente está nessa eletricidade autogerada, a gente se percebe junto com essas 12 linhas, né, de eletricidade que a gente falou, os 6 tipos, né, de cosmos, dos plasmas, então a gente está fazendo parte de um todo, a gente se vê como cada um desse, né, então a gente está nesse poder de autogeração, que é o mago da Terra, né, o mago e a maga, a gente cocria a nossa realidade quando a gente assume esse poder de harmonia com o todo. Ali no alfa vai ter a frase, né, meu país é a esfera absoluta não nascida, eu libero o elétron duplo estendido no Polo Sul. Então, essa já é uma conexão, né? Meu país é a esfera absoluta não nascida. E esse não nascida significa a condição de indestrutível, de incondicional que permeia todo o universo. Desde o princípio, sem o princípio. E aí, quando a esfera não nascida é o seu país, significa que a gente transcendeu o ego, né? Ele não está mais identificado. A gente transcendeu esse ego, então esse ego, né, é o país que é essa esfera absoluta não nascida. E em seu ser e em suas ações com a qualidade universal indestrutível. Então, a gente se percebe, né, na
de uma forma que a gente não se automutila, né? Não tem como, porque é um princípio de uma criação única, né? A gente não consegue destruir a nossa centelha divina. O corpo físico, ele padece, ele tem o seu ciclo, mas é como a nossa centelha de luz, ela é indestrutível. E é isso, né? Esse lugar de onde a gente transcende o ego. E essa qualidade de percepção é essa, né, dos magos da Terra em suas criações, né, de ordem divina dessa realidade. E a segunda criação é o do céu e da terra, bem como a conquista, né, dessa nossa imortalidade e da perfeição da alma. Porque às vezes a gente pensa assim, nós somos seres mortais. Não, o nosso corpo é mortal. Nós somos seres imortais. A nossa consciência, ela vem vivendo muitos momentos em uma vida. A gente às vezes tem essa nomenclatura, né, de dizer, em vida passada. Não, era uma vida só. O nosso princípio de luz, ele permeia o cosmos em uma única existência, né, nessa imortalidade. Porém, a gente teve outros corpos, outra linha de tempo, né, estamos também como na expansão, vivendo a nossa multidimensionalidade em outras linhas, mas no fundo a gente tem essa alma, né? Esse núcleo interno nosso imortal. Nós já somos seres imortais. Então é bom sempre a gente perceber isso, assim, relembrar disso também, porque isso ajuda a gente a relembrar de fato quem somos. Aí ali no Lime eu consumo pensamentos dualísticos como alimento. Eu purifico o elétron mental no Polo Norte. E aí essa sexta afirmação, ela vem, né? Esse eu consumo pensamentos dualísticos como alimento é um ensinamento básico do cultivo imediato do não-ego. Pelo desenvolvimento dessa consciência intrínseca, né? Do reconhecer quem somos instantaneamente. Todos os pensamentos que transmitam egoísmo ou falta de compaixão, e a gente vai resignificando, né? Esse processo de resignificar tudo isso, para que a gente tenha esse lugar, né, como um alimento. Então, toda vez que eu estou nessa dualidade, esse espaço de trazer isso para uma resignificação, para que eu esteja integrado, né? Porque nós somos seres duais mesmo, nós estamos num universo dual, né? A gente vê a dualidade na natureza, nos ciclos da natureza, né? Noite, dia, a gente sempre tem essa permeação, mas tudo está em harmonia. E algumas vezes na nossa mente a gente está em estado desarmônico. E aí é muito para esse processo desse ego muito enraizado, né, com crenças e padrões limitantes. Então, sempre quando vem isso à consciência, a gente produzir isso como uma fonte de alimento para que a gente possa se purificar e cada vez ficar num estado mais harmônico. E aí esses ensinamentos vão enriquecer, né, a nossa prática diária, né, desse lugar de paz, né, na UR, que é essa expiação e reconciliação imediata do eu com o outro, né, essa absolução divina do viver esse agora, esse estado do aqui, né, onde aqui é o mais importante. Então vamos respirar, tomar uma água. Pri, eu já estou cheia de perguntas, tá? Ai, delícia, eu vou terminar esse cílio, aí eu já te abro o bastão. Tô amando. E aí o cílio, né, ele vem dizendo que meu papel é cumprir as ações desse Buda. Eu descarrego o elétron mental, né, nêutron mental no centro da Terra. E aí esse papel de cumprir essas ações do Buda, Buda significa o desperto. Nossa, né, despertei, tomei a consciência de quem eu sou, estou iluminado, é a mente iluminada, é o nosso sol, né, o selo do sol, que é a que traz a iluminação. Uau! Então a gente, uau, é o sol cósmico lá, transcendemos nessa iluminação, isso é o Buda. Esse agente Buda dentro de nós, e todos somos Buda, né? Todos temos esse ser iluminado. Porém, às vezes a gente não está nele, ele desperto, então a gente não está um Buda desperto, a gente está, né, esquecendo dessa nossa essência. E aí se refere-se a esse poder, né, de iluminação em todas as coisas, em tudo existe esse poder de iluminação, inclusive em nós mesmos, pois nós somos a impressão divina, nós somos a expressão divina, e muitas vezes a gente esquece disso.
Então, lembremos-nos e sentimos também isso, né? Nos reconhecendo como uma expressão divina, né? Do Deus, do Criador, de como seja a nomenclatura que a gente dê do universo, mas que a gente tem um menor quantum dessa realidade do grande. Nós somos, né? Esse fractal do todo. Divindade está inserida em nós, como nós na divindade. Não existe separação. A separação quem cria é a mente do ego. É a mente do ego que cria esse olhar de separatividade, mas nós não estamos separados do Criador e do divino que habita em nós. E essas ações desse Buda refere-se, então, a esse potencial que nós temos de trazer todas as ações que nós façamos, né, desde o ato de dormir, lavar o rosto, escovar o dente, o nosso alimento, essa aula, né, os estudos, as trocas que seja com outros seres, com todos os ambientes, trazer todas as nossas ações nesse lugar de iluminadas, né? E é como que eu faço isso? Trazendo a consciência de que eu sou esse ser, eu sou esse Buda desperto. E aí eu restauro essa ordem da realidade na sua perfeição. Aí é o padrão harmônico, né? Por isso de tudo ser harmonia, porque quando eu me vejo nessa harmonia, eu fico em harmonia com o todo e eu me sincronizo com o todo. E aí a gente respeita, né, essa auto-perfeição iluminada inerente a mim e a todos os seres à volta. Eu sinto que essa é a chave que a lei do tempo vem trazer para a Terra. Nos harmonizar novamente, internamente, com os ciclos naturais, porque quando nós nos harmonizamos com os ciclos naturais, nós nos lembramos desse Buda em nós, e aí a gente desperta, e despertando essa sincronização com a Terra, com todos os seres e todos os outros planetas, galáxias, né, com toda a divindade, ela se faz mais presente, e aí a nossa vida fica mais harmônica também. Então, esse é um pouquinho ali sobre essas frases que a gente usa muito como mantras, né, trazendo esse processo. Então, Cris, abra aí o bastão da fala para ti. Vamos ver quais são essas perguntas. Uhul! Nossa, é um monte. Até a anotação não está clara. Mas, pegando um gancho da tua fala, é, é bem interessante, né? Porque essa camada da mente, a nossa inteligência, que é uma ferramenta fenomenal e estupenda, que deveria ser, na realidade, utilizada como ferramenta, né, e não como controlador, e aí ela, infelizmente, ainda é conhecida como a mente do ego, né? Como, na realidade, ela é uma baita de uma ferramenta que, se a gente conseguir utilizá-la como ferramenta e colocar no seu devido lugar, é uma baita potência, né? Então, eu acho que o importante, e eu estou falando isso porque eu estou falando para mim, para eu ouvir, tá? Não é porque eu estou ensinando absolutamente nada, estou compartilhando essa percepção. Que nem agora, eu vou fazer perguntas porque eu quero alimentar a minha mente, né? Clarear. É compreender que, num determinado momento, a minha mente não tem, agora, capacidade de ir além da compreensão. E quando chega esse momento de ter essa percepção, aí eu aquietamente e simplesmente me entrego para que esse saber ele venha radializado. E aí ele vem num saber fora da mente do ego. Que também essa mente, quando ela tem a capacidade de compreender, também me ajuda, facilita essa radialização, porque eu consigo focar, né, e perceber. Mas vamos lá. Primeiro, a observação de que, quando tu foi relatando o nome das 12 linhas elétricas do campo e do universo, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, porque aí é porque eu entendi errado. Interessante que elas são todas em sânscrito, né? E, coincidentemente, eu me programei, coloquei despertador, tudo para assistir a aula hoje, mas eu estava relutando porque eu perdi as aulas anteriores. Eu disse, eu não vou entender pata vinda nenhuma, é melhor eu escutar tudo, né? Mas alguma coisa me levando. E a sincronicidade é que eu viajo quinta-feira e vou ficar 7 dias de folga e vai ser vou para a praia e vai ser um intensivão de estudo do yoga sincronogaláctico.
porque eu quero, na próxima lua, começar a aplicar, a trazer. E o interessante é que quando eu comecei a estudar, eu percebi, eu não entrei ainda profundamente, mas que em tudo que eu entrei, traz o Tantra, o fundamento do Tantra, porque a minha formação em yoga, a base é Tantra. Então, é muito interessante. E a aula de agora, de hoje, ela está vindo reforçar esse estudo que eu vou começar a fazer, que é basicamente isso. Tá. Então, sânscrito, isso. Muito bem. São várias coisas. Portais. Esses portais, que parece que não tem nada a ver com o assunto, tá? Esses portais que se abrem ou que existem do calendário gregoriano. Então, vamos lá. Eu era ligada a esses portais, percebia essa potência, essa energia. Na realidade, eu percebia uma energia, um vucu-vucu intensíssimo. Mas o que é que está acontecendo agora? Desde o começo do mês, na realidade, desde o mês anterior, mas clareou agora esse mês, que enquanto eu estou conectada, né, mesmo que querendo amparar a luz, né, a expansão, a consciência, mas enquanto eu estou conectada com os portais que existem, que sim, são reais, do gregoriano, eu estou me ligando ao sofrimento. Então, eu estou com verdadeira ojeriza de olhar para os portais que vêm do calendário gregoriano. Porque, sim, eu sinto hoje o vucu muito maior, mas muito conectado com a dor e o sofrimento. Eu queria escutar, se for possível, alguma coisa que tu pensa com relação a isso, ou não também, né? Se de repente não é, se é uma percepção, assim, se ela tem sentido para alguém aqui também, ou se de repente eu estou indo para um radicalismo. Tá, isso. 2. O que é a ponte arco-íris? 3. Celo, a entrada do espírito, do alento. Cara, faz muito tempo que eu estou nessa agonia. Celo. Celo, para mim, sempre era vou selar um envelope, eu fecho. Ou então, eu endereço. E aí, essa semana, por incrível que pareça, depois de tanto estudo, depois de tanto tempo, celo, para mim, num dado momento, ganhou um sentido de abro a porta. Então, eu gostaria de clareza, porque, olha, dicionário, eu já li tanto em busca de algo que me dê um pouco mais de clareza no sentido do celo. É muita coisa, mas eu vou seguir. Tá. E você falou uma coisa interessante, que o chakra sexual, ele faz justamente essa conexão dos outros chakras que estão na dimensão sensorial se eu entendi claramente, com esses outros 3 chakras que estão nessa dimensão do extrasensorial, né? Que eu era convicta de que quem fazia essa conexão era o cardíaco. Então, eu quero confirmar, foi isso mesmo que tu disse? É o sexual que faz a conexão? Cara, isso é importantíssimo e se tu confirmar que é isso, uau, caiu um temporal aqui na minha cabeça, porque daí um monte de coisa começa a fazer sentido. E
Por que é que a gente, e tu vai entender isso por conta da minha pergunta, por conta dos... E se não couber essa pergunta, você diz, Cristina, a gente conversa outra hora, tá? Por conta dos portais da ascensão, por conta das aulas do Robson. Porque a gente... hoje eu compreendo cubos dentro de cubos dentro de cubos. Ok. Aonde estão essas esferas? Então, a esfera, ela tem uma definição... Na verdade, estou querendo escutar teus comentários, tá? Eu tenho algumas respostas, né? Quando você fala da imagem da perfeição harmônica, né? Bela, você fala de esfera. E o cubo não. Porque na criação, a gente enxerga tanto cubo e tão pouca esfera. Tá, é louca essa pergunta. E uma caída de ficha assim, uau, sobre uma outra forma de enxergar o ciclo de 28 dias, né? Não tinha caído essa ficha. 7 dias da criação, 7 chakras, 7 plasmas radiais. Então, é um processo de criação, né, que leva 7 dias. Quer dizer que eu então, posso conscientemente, deliberadamente, ter propósitos... 7 vezes 4, 28? 4 propósitos mensais e um gigante maior, ou um propósito dividido em 4, e aonde eu vou trabalhando no fractal desse meu propósito, dessa minha criação, epital por epital. E aí a minha pergunta é, o que se é que existe a resposta, o que dentro desses 7 dias da criação, o que foi criado em cada dia? E aí nós estamos falando de cosmologia. Tu tens esse saber? Porque dentro da cosmologia liberada pela Igreja Católica, ele falava, o primeiro dia você fez eu não sei se é essa sequência, estou falando, mas não sei, tá? Aí você fez o céu, e você fez a terra, e você fez o sol, e você fez a lua, e você fez o vento e a chuva. Existe dentro, que tu conheças, dentro dessa cosmologia que nós estamos estudando, que estamos inseridas, isso, separadinho? Acabou! Perdão, tá? Se eu sair do assunto, ou se eu fugir, ou se eu excedi. Entrega o bastão de volta. Arrou! Vamos lá. Eu vou de trás para frente, né? Do que é mais último recente. agora, voltando. Sobre isso existe dentro desses livros da história cósmica, tem esses estudos, né, de todo esse poder da criação. Eu não sei te dizer ao certo agora, assim, Cris, o que é, o que não é, mas fico com essa tarefa de achar qual dos volumes ou qual lugar, né, vai ter essa informação para que a gente possa trazer nos estudos mais para frente, ou te repassar para que você possa ter esse acesso. Quando você fala ali do cubo, o cubo ele traz a conexão do material e a esfera desse divino. Então, exemplo, quando nós trazemos dentro de uma ativação do sincronotron, às vezes eu falo, outras vezes eu não falo, mas isso eu faço em toda ativação. Eu abro um cubo em volta de todos nós, em volta de cada um, e um cubo em volta de todos. Esse cubo eu estou abrindo essa conexão com a matéria, com esse estado nosso da matéria aqui. E depois, quando eu venho e abro a esfera, eu estou trazendo essa matéria expandida nessa harmonia divina, né? Porque essa esfera é toda harmonia divina, é ali um girassol. Ele é uma esfera, a gente é uma esfera divina. Então, só que o corpo é esse corpo material, é o cubo. Só que esse cubo, eu estou dentro dessa esfera que é esse divino. Então, é essa conexão.
Então, a gente trabalha muito com o cubo mesmo, porque a gente está trabalhando primeiro esse acordar na nossa matéria. Aí, quando a gente acorda para essa matéria, de tudo que tem, a gente acorda para essa esfera divina. Então, aí essas interconexões nessas falas. Quando você falou do celo, eu sei que foi um comentário, você já deu a própria resposta, que você já tem visto o celo como abertura, mas compreenda que o selar aqui também vem muito como uma parceria. Eu selo a entrada da abundância, eu estou fazendo uma parceria com a entrada total da abundância na minha vida. Né? Eu selo o armazém da cura. Eu estou o quê? Selando, fazendo uma parceria com o meu eu divino, com essa minha esfera Um absoluta. acordo. Eu selo um acordo. Eu selo um acordo para que isso aconteça. Ou eu recordo que eu selei já esse acordo. Né? Então, não é algo também de fechar, não é dessa linha desse fechar, de ficar ali. Não, é um acordo que a gente faz, porque a gente já selou um acordo, que foi o nosso programa de vir aqui. Não tem algumas vezes que a gente diz, às vezes, não todos nós, mas algumas pessoas falam, eu sou oriundo a tal família estelar, porém eu tenho um pré-acordo com aquela. É isso, eu selei um acordo, né? Eu selei uma missão intergaláctica com aquela origem, né? E na nossa vida a gente vai fazendo isso. Então, é igual eu sou muito conectada com a natureza, então eu tenho esse celular, né, de proximidade com a natureza. Mas isso é uma visão talvez exista, cada um vai trazer um ponto de vista desse selar, né? Igual você trouxe essa abertura, e é isso mesmo, é uma abertura disso. Mas eu sinto esse selar como essa parceria, esse reencontro que a gente faz, né, ali desse lugar. Aí você me perguntou também da ponte arco-íris. Depois eu vou falando os que eu estou lembrando, qualquer coisa você assume. Deixa eu parar de compartilhar a tela para eu mostrar uma imagem que vai estar no Sincronicamente. Sincronicamente, até para quem não sabe, é um livro de estudos, né, da Lei do Tempo, que é maravilhoso. E na página 44 e 45 vai estar trazendo muito sobre isso. Assim, muito não, traz ali imagens, só que são imagens poderosas. Que é o quê? Aqui, ó, lembra quando a gente falou ali que tem, então, algumas os plasmas, a gente foi falando várias coisas do que eles são, mas em um momento a gente falou que ele ativa os 4 átomos da Terra. Quando eles ativam os 4 átomos da Terra, é esse átomo aqui, ó, as moléculas no núcleo interior da Terra que são ativadas. Ó, então a gente tem uma semana, que é a semana vermelha, o epital vermelho. A gente vai ter os 7 dias, né? Então, os 7 plasmas radiais, a gente vai estar fazendo um movimento cúbico. Provavelmente, vocês já devem ter visto que existe meditações do cubo. Vou compartilhar aqui uma tela que vai falar um pouquinho disso. Então, aqui, no Plasma Dali, a gente vai fazer no cubo a base acima, eu vou visualizar o Dali em cima do cubo. Eu me visualizo dentro de um cubo e eu visualizo esse plasma em cima, no topo do cubo. No dia Celi, a gente vai voltar a cubar, então a gente sintoniza com o cubo ao nosso redor, visualiza Dali, que foi o dia anterior, e visualiza Celi na base, né? Coloca lá Celi na base, vê uma base vermelha. No Gama, a gente vai ver Dali, Celi, vai indo. Vê Gama também, que vai estar à frente, branco. O Kali vai estar atrás, azul. Aí aqui a gente tem alfa, né, amarelo à direita. O lime, vermelho à esquerda. E quando chega cílio, a gente tem no nosso coração cílio. A gente faz essa interconexão. Quando eu fiz no epital vermelho essa sequência de cubo, que eu vou fazendo dia a dia, o que acontece? A gente ativa a molécula de tempo vermelha no núcleo da Terra. Então, a gente fez uma ativação lá da molécula. Quando a gente está no epital branco, a gente vai fazer de novo o processo do cubo. Fazer o cubo, cubando, plasma a plasma. Aí a gente vai e conecta o epital branco com outra molécula do tempo na Terra.
Quando a gente completar uma lua inteira, que então é o epital vermelho, né, o branco, o azul e o amarelo, a gente ativou os 4 moléculas do tempo na Terra. E aí essas moléculas, elas começam a fazer um movimento, né? Umas vão fazer um movimento, exemplo, para um lado, ó, e outras para o outro. É como tipo o meu braço, ó, um tá indo para um... Não, aqui assim. Ó, tá vendo que tá cada um para um lado. Tá cada braço fazendo um movimento, é as moléculas que vão fazendo esse movimento na Terra. E aí, nesses atritos que elas vão fazendo, elas soltam como se fosse uma faísca, que é a ponte arco-íris. Soltam um arco-íris na Terra, de ponta a ponta, que é essa outra imagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a imagem da ponte arco-íris. Então, a gente ativou a molécula lá do tempo, cada uma delas, e elas vão fazendo esse atrito, ó, e ejeta essa ponte arco-íris. Tem pessoas que já veem essa ponte arco-íris no nosso planeta. Tem histórias, né, que aí eu não vou saber trazer as referências, talvez para colocar qual a origem, mas dizem que a Terra, numa dimensão acima, que é essa ascensão que a gente está indo, numa linha de tempo, como se fosse do futuro, já é real essa ponte arco-íris. Por quê? Porque nós somos os que estamos co-criando essa ponte arco-íris. Então tem essa meditação da ponte arco-íris, eu tenho ela gravada no meu canal, mas tem muitas pessoas que gravam, e tem na página do Sincronicamente 45 a meditação que dá para ser feita, né? Essa meditação que a gente vai fazendo dia a dia. Então os plasmas, eles também auxiliam nisso, a gerar essa carga elétrica, ativar essa carga elétrica na Terra. E o lindo dessa meditação arco-íris, que depois que a gente visualiza essa ejeção dessa ponte arco-íris no planeta, a gente recebe essa Terra ejetada no nosso coração. E a gente conecta, né, o nosso coração com o coração da Terra, que é isso, assim, né? A gente vem fazendo essa interconexão desse coração da Terra com o nosso coração. E aí os plasmas, eles são funções energéticas para que isso da ponte arco-íris aconteça. Então, é uma aí das respostas. Você trouxe outra pergunta, foi da... O que mais? Cris, agora me lembra. O que eu ainda não respondi? A história dos portais, dos números, né? Dessa conexão com os portais do gregoriano. Então, assim, ó, os portais do gregoriano, de fato, são reais. Por quê? Porque são números. Deus é número. O estudo até do sincronotron na lei do tempo é isso, é uma reconexão com a linguagem universal, que é número. Então, o gregoriano, ele está fazendo um papel nesse nosso momento. A gente sabe que acompanhando ele, entra num estado desarmônico, porque a nossa mente, ela gosta de harmonia. E os portais no gregoriano são que momentos? Quando os números estão em perfeita harmonia, que é uma sincronicidade. Está acontecendo ali também. Né? A sincronicidade não acontece só na lei do tempo. Ela é oriunda, uma lei cósmica, natural para todos os movimentos. Independente, tem pessoas que nem utilizam a lei do tempo, nem conhecem, mas estão envolvidas com a sincronicidade. E os números são as representações dessa linguagem universal comunicando com cada um do ser. Então, é como a divindade utiliza de processos até não tão expansivos, como uma contagem de tempo no gregoriano, porque literalmente o gregoriano é uma contagem de tempo, né? Você está contando ali o tempo. Diferente, exemplo do sincronário, que é sincronizar a gente com o tempo natural. Então, a gente não está contando o tempo, a gente está se sincronizando com o tempo natural. Mas na contagem do gregoriano, existem esses padrões harmônicos que são como uma porta para que as pessoas que estão muito densificadas acessem algo diferente. E aí esses portais, eles vêm com muita intensidade. Aí, se você está percebendo esse portal nesse desajuste, às vezes, pode ser, Cris, você expandindo e se conectando com esse inconsciente coletivo, que está caótico ainda. E aí, esses portais, não é que o portal pelo gregoriano seja caótico, porque ele também é um portal. Na lei do tempo, você vai ver os dias que está acontecendo, vai ser muito sincrônico se você for fazer essa leitura. Mas acontece que, às vezes, a mente, nossa, está
estão gritando e você pode estar escutando esses gritos planetários, como essa conexão ali, escutando esse alvoroço, e esse vento escuta, né? Você é vento, você escuta a si, né? Esse processo, a gente sabe que o vento não é só aquele que comunica, não, é antes de comunicar, esse escuta. Então, às vezes, você está escutando esse padrão desarmônico da mente coletiva, e aí você associando essa mente coletiva. Então, em dias assim, é legal sintonizar, né? Fazer uma meditação, ver, às vezes, não sintonizar com um portal, ou sintonizar quem vai dizer é o teu coração. Não tem problema a gente sintonizar. Existe, claro, algumas pessoas que eu conheço dentro do estudo da lei do tempo, que são, digamos, mais categóricos, e não segue nada que tem no gregoriano, nem data comemorativa, nem tudo. E vai ter pessoas que é mais flexível, tem pessoas que seguem os dois. Eu sinto assim, que quem vai dizer se a gente segue ou não é o nosso coração. É o nosso coração que vai dizer, não, pera, eu sinto ainda conexão com isso, ou não sinto mais. Ou não sinto sempre conexão, mas de vez em quando me vem lá uma informação de um dia específico e aquilo faz muita diferença para minha interconexão com o meu estudo. Então segue, né? Segue o teu coração muito mais assim do que o outro vai trazer ou não. Tem muitos embasamentos de estudo em relação a tudo. Mas qual é o estudo que toca o teu coração, né? Quais são os portais que vão tocar o teu coração? E aí você vai sentindo, quando tá te fazendo mal, opa, então reflita, né? Não, tá leve, tá harmônico, então eu sinto isso, assim, de te trazer essa informação. Sim, não, foi bom. Foi bom. Não adianta, é do gregoriano, então eu vou fazer de conta que não existe. Não, ele existe. Eu estou vendo, estou sentindo, né? Sim. Acho que o movimento de me conectar com movimentos que seguem é que me parece incongruente, né? É como se eu estivesse estimulando a perpetuação de um calendário que eu estou dizendo que não quero que se perpetue, entendeu? Mas sim, o portal está aí, ele existe, ele está aí, né? Que mais? E a outra pergunta era essa conexão essa função do chakra sexual, né, do chakra base, de que é ele que faz essa ponte Isso, entre por quê? o sensorial e o extrasensorial. Por conta desse núcleo, dessa... Aqui, ó, a gente tem um átomo do tempo mestre. Essa imagem... Eu parei, né? Desculpa, parei. Não, mas Essa eu estou imagem enxergando. é o átomo do tempo. Então, a gente tem esse núcleo do tempo que faz um gerador, né? Esse gerador, quem cria isso para como se fosse transduzir é o chakra sexual, porque ele é o catalisador. O chakra sexual, nossa, é o agente catalisador do nosso corpo. É como se fosse o selo da tormenta, que ele autogera e catalisa. É isso, é o nosso chakra sexual. Ele é como um caldeirão que você faz as alquimias. O que você joga nele, ele transduz e gesta vida. É através do chakra sexual que a gente gesta vida, que tudo isso acontece. Por isso que ele faz essa interconexão entre os nossos chakras. Porque quando a gente vai num estudo dos chakras, sim, o coração ele é a ponte, porque ele está no meio. Mas os plasmas radiais é onde está o chakra sexual. Então, é um pouquinho de... exemplo assim, eu vou expandir dois leques. Uma coisa é o nosso conteúdo do chakra, e a gente não vai desconstruir nada do que a gente aprendeu. Está correto, ou né, se tá ou não tá, a gente que também vai sentir. Mas o outro estudo que eu estou trazendo é os plasmas. E aí, dentro do plasma, o plasma que transduz e autogera é o Kali, que tem relação com o chakra sexual. E essa relação é como? Porque o plasma não é o chakra. O plasma é aquela eletricidade que a gente viu, aquele princípio elétron condutor, que vai ser um alimento para o chakra. Então, os plasmas são os alimentos que ativam cada vez mais o nosso chakra. E aí, o plasma Kali é esse transdutor. Quando ele adentra o plasma, o chakra sexual,
ele auxilia essa interconexão com os outros chakras. Porque a gente tem feito um movimento espiralado no nosso corpo. Eu vou trazer aqui uma imagem, vai estar em preto e branco, porque eu não tinha aqui, ó, separado. Então, aqui, ó, a gente tem esse movimento acontecendo. Dali é o plasma radial que conecta o chakra da coroa. Quando a gente vai para a Celi, que é o segundo, a gente vai lá para baixo. Ó, Celi é o número 2 no chakra básico. O terceiro é Gama. Então, a gente tem os 3 primeiros como aquele quantum sensorial. Ó, daí ele faz como se fosse esse átomo aqui do tempo, que é um tempo, né, o térmico lumínico. E aí, o do meio é o Kali. Você vê, ele está lá embaixo. Ele não é o meio como a gente considera nos chakras, porque o coração é o meio. Só que aqui ele faz esse movimento espiralado, os plasmas. Por isso que o agente catalítico é o Kali, porque ele transduz, ele catalisa, ele autogera uma energia para que a gente una esse princípio nosso sensitivo físico com o telepático, que vai ser os outros 3 plasmas. Então, não é uma sequência vertical, é a lei do tempo de novo, trazendo a radialização para a nossa mente, né? Que a gente lê tudo vertical, linear, e a lei do tempo ele vem e, opa, pera, aqui a gente já está fazendo um movimento espiralado. E nesse movimento espiralado, no nosso corpo, a gente está ativando dessa forma. E aí, quando ativa, faz essa explosão, e aí é o plasma radial Kali que vai fazer aquela molécula do tempo, que vai transmutar aquela molécula em nós. Né? E aí, assim, a melhor forma de se compreender é igual ali, a Cláudia até falou que hoje fez esse processo do cubo, é fazer o cubo diariamente sentir. Depois, assim, de alguns epitais, qual é a diferença quando você faz o cubo no Kali? Como você vai sentindo cada um, sabe? E eu nunca fiz essa meditação do cubo. É interessante, assim, é um princípio inicial quando você vai adentrando na lei do tempo. Não vou dizer que você precisa sempre fazer ou não, você que vai saber se faz ou não faz e quando, mas é interessante. Por quê? Porque nessa meditação do cubo, a gente vai formando 4 cubos. A gente forma o cubo dos plasmas, o cubo das runas furtarques, né? E a gente vai formando esses cubos que vão trazendo essa consciência, né, para a gente ali, ó, o cubo do I Ching, a gente coloca também outro cubo que é as linhas do I Ching, aí o último cubo que é o cubo do não ego, que é quando a gente conecta a nossa mente ao coração, porque a mente ela é uma explosão incrível, a nossa mente ela é poderosa, quando ela está conectada com o nosso coração afinada, porque quando ela está conectada com o coração, ela está conectada com a mente planetária, com a mente cósmica, né? Não está conectada com os padrões distorcidos, com o ego. Então, o ego ele é uma manifestação importantíssima. A gente se alia ao nosso ego, né? Também a gente não vai reprimir ele, excluir, não. Mas é separar ali, saber, opa, pera, quando é uma manifestação que o meu ego está criando e não, quando é uma manifestação dessa esfera absoluta, que é esse divino que habita em nós, né? Então, aí traz essa explosão toda. Então, é interessante. Depois eu posso fazer um vídeo, assim, passando os 4 cubos, porque bastante gente até tem me perguntado, né? E, assim, não tem um material, eu nunca achei um material que fala os 4 de uma vez, assim. Tem, mas não acho ele. Mas eu posso fazer, quando eu entrei, eu aprendi, né? Esses 4 cubos. A Cláudia disse que achou. Olha, eu agradeço o compartilhamento. Uhum. Essa meditação, Pri, você fala dos 4 cubos, é isso? Isso, aham. Você sabe onde tem o material? Porque eu aprendi de boca a boca, fazendo no cursos, né? Eu nunca peguei um material. Eu sei disso, assim, que tem, assim, materiais assim que eu posso fazer um recorte. Igual aqui já é. Daí tem o da runa furtar. Material que eu vou te mostrar agora. Eu tenho um material aqui que ajudou um pouco. Espera aí que eu vou pegar ali. Isso, pega aí, então, porque eu sei onde tem as páginas, uma ou outra, né? Igual da Runa Furtar, que vai ter também no Sincronicamente. Do I Ching, eu acho que tem. Do I Ching eu aprendi com Conrado. Aí, então, assim, a gente vai trazendo uma percepção daqui e ali, porque são muitas meditações, são muitas formas, né? A gente também tem muitas meditações.
Ah, isso, ó, tá no livro da História Cósmica esse mesmo. Perfeito. Isso, ó, a Cláudia tá mostrando pra gente. É isso mesmo, vou tentar interromper aqui o compartilhamento. Klaus, se quiser dar um oizinho para ficar a tua voz, aí a tua câmera fica gravada. Ó, ali já tá todos eles, tá da Runa, tá do Xing e tá dos plasmas, né? E o último Então, cubo não é. eu achei, Pri, bem complicado para fazer, assim, no começo, para você não entende nada, porque eu cheguei, assim, crua, né, como todo mundo chega. Então, assim, aí quem estava ensinando pediu para a gente fazer, só fez uma vez ou duas. Eu tive muita dificuldade. Aí eu acho legal quando faz junto com outras pessoas guiando, aí a Sim. gente vai exercitando e aí vai introjetando isso. Aí tem essa aqui, ó, que também é essa segunda parte aqui, quer ver? Peraí. Que vai explicando também um pouquinho melhor, tá vendo? Isso, porque daí esse é do Xing, as linhas, né, coloridas. Isso Isso. mesmo, e os Você tem que plasmas. gravar em cada parte do cubo, direita, esquerda, em cima e embaixo, Isso, e a Xing vai mudando, e as runas vai futar cada dia. mudam também, entendeu? Aí você tem que Mas estar elas sempre. são fixas. As runas e os Ah, plasmas é. vão ser fixos. Aham. O O que Xing muda é o muda. Xing. Isso mesmo. Mas aí você vai acompanhando, e isso é muito legal, porque daí você vai se conectando, porque a runa Furtar, que ela vai agir nas placas tectônicas do planeta. Então, cada um, quando você vai cubando, vai tendo um poder específico, né? Então, é bem legal, assim. E aí, cada Agora, vez que você vai se abrindo, né? É muito legal. E, então, esse daí é um arquivo do livro da História Cósmica, que eu não tenho esse livro. E aí eu não tenho o arquivo, eu fui fazendo porque eu fui aprendendo também. Mas aí a mas tá Cláudia bem tira legal, né? foto e Ele tá manda pra bem gente. legal. Manda pra Mando. gente que eu coloco lá no grupo e anexo também no nosso drive. E aí eu me comprometo a fazer um vídeo para vocês explicando. E aí eu faço qualquer coisa, um vídeo diário, assim, e vou colocando lá, porque elas são fixas, né? Esse processo são fixos ali das runas, Tô do sentindo plasma. a nuca agora, tipo como se estivesse mexendo aqui atrás, ó. Dando pulsos. Engraçado isso. Olha só, uma coisa que eu queria pedir para você, eu sei que não tem nada a ver aqui, mas assim, eu queria um momento para entender aquela parte da gente, dos dias, de acompanhar aquele calendário, aquele. Como é que deixa eu pegar ele aqui? Peraí. Sincronário. Que versão da História Cósmica que será? Não sei te dizer. Volume? Como que a gente São compra vários, esses né? livros, Pri? Eles ainda Tudo não pela têm. Amazon? Não tem pela Amazon, tá? Os livros da História Cósmica, eles são todos em inglês, por enquanto. Foi traduzido o volume 1, porém ele está sem disponibilidade no Sincronário da Paz. É pelo Sincronário da Paz mesmo que faz a adesão. Agora, eles estão em movimento para a tradução dos outros 3, já estão finalizando as correções, e eles vão voltar à edição do 1 e vão fazer a primeira edição em português dos outros 3 volumes, os 4 primeiros volumes, em breve, nesse Anel da Lua Autoexistente. Porém, tem em espanhol, quem sentiu, o Conrado faz essa ponte de trazer da Espanha, É isso que eu dá ia para falar. pedir. Você Ou pode em pedir inglês, pelo PAN Portugal. Isso. Você pode pedir direto pelo Pão Portugal ou fazer junto com o Conrado, porque às vezes ele faz assim, mais pessoas estão pedindo, aí fica mais em conta do que você assumir o frete direto, né? Então é isso, igual eu compro sempre, né? Todo o anel eu compro lá o da Mertes, ó. Tem o sincronário que é igual o nosso, só que esse é o da Mertes. E aí é outra forma, né? Ó, eu gosto porque eu adoro os códigos, ó. Daí vem como se fosse esse site Qual das é? esse também é em espanhol, que aí é com a Mertes. Então, aí aos poucos a gente vai, né, abrindo. Então, mas quem quiser em português, aguarda um pouquinho que logo vai ter pelo Sincronário da Paz. Então, aí são livros que a gente vai conectando. Acompanhar essas coisas aqui, o dia, porque tem a Onda Encantada, e eu não peguei muito bem isso, entendeu? Para saber o que muda, como é que é, assim, essas coisas. Tá, esse daí, Cláudia, eu vou em algum momento fazer um vídeo básico, Ai, tá, legal. do Telectonon, mas eu super te indico o perfil do Diogo, que é o Telectonon no Instagram. Ele tem um curso aberto, que ele fez uma gravação que tá linda, o curso dele, que ele vai falar assim do Telectonon
do pequeno ao máximo, assim, ele é a pessoa referência no Telectonol. Eu posso legal. trazer, sim, porque eu faço o meu diariamente, eu sei mexer, eu tenho conexões, eu posso fazer um vídeo como eu fiz do Runabiku, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu sinto de sempre indicar o Diogo, porque ele é a pessoa exemplo, assim, do É no Telectonol. Instagram? No Instagram, eu posso passar lá no grupo também, eu passo Eu para acho que eu já vocês. sigo ele. É isso, porque é Ele- referência se você quer se aventurar mais assim no Telectonon, porque ele vai trazer do básico ao avançado do Telectonon, né? Então segue lá ele que é a praia dele mesmo, assim. Eu gosto do Telectonon, eu ativo, mas é como se assim a minha praia é esse outro universo ligado ao sincronotron que abarca todo, mas eu gosto mais desse lugar, assim, né? Então, avançado mesmo no Telectonon, segue ele lá. Tá joia, É gratidão. uma pergunta. O Telectron trabalha algum aspecto diferente do sincronotron? Então, o Telectonon ele é o tubo falante, onde ele trouxe informações vivas para essa reconexão da cosmologia. Ele foi uma porta de entrada, né, para o sincronotron. O Telectonon está inserido no sincronotron, como o Runabiku. O sincronotron é a nave que abarca esse todo. E aí o Telectonon ele trabalha muito esse período das dinastias, esse período de a gente se reconectar o planeta Terra com o planeta Urano. Então tem missões, que é como se cada ferramenta vai tendo uma missão. Você viu aqui o plasma, a gente está vendo, tem algumas missões com plasma que a gente vai expandindo. Opa, pera, não é só contagem então de dizer em vez de segunda é o plasma cílio. Não, não é isso, é muito mais, né? E aí a gente vai conectando, cada um vai tendo como se fosse um propósito dentro da lei do tempo. E aí o Telectonon, ele teve uma proposta inicial e agora mudou, né, essa proposta, mudou assim, não que mudou a referência, mas é porque teve esse propósito inicial dessa conexão, e agora está mais expandido, né, então, ele é uma nave também, o Telectonon, toda vez que a gente está mexendo nele, a gente interconecta com todos os tabuleiros ativados, e a gente faz uma malha cristalina no planeta, então cada coisa vai ter um propósito, e assim, é muito vasto todo o movimento. Se a gente for fazer todas as meditações que existem, né, o yoga sincrogaláctico já é algo também, aí Telectonon, Runabiku, sincronotron, a gente passaria um dia só fazendo esse processo, o que seria incrível, E é fantástico. mas, né? Só que É. talvez não seja esse nosso movimento, porque a gente também tem uma questão material, a gente veio para a matéria, o caminhante que traz muito Exato. isso, né? A gente está integrando esse céu com a terra. E aí eu sinto que cada um de nós vai indo para uma vertente. Tipo, igual o Diogo é o fera no Telectonon, porque isso é bate o coração dele. Então ele está lá disseminando. Como vai ter muitos que vão conectar com o Telectonon diário, outros que vão fazer a meditação do cubo, outros que vão fazer igual eu, estou fazendo a prática do sincronotron, outros não, que amam o Runabiku. Então cada um vai gostar de um item e vai trazer esse item. O importante é isso, a gente sentir com o coração, fazer essa experimentação, saber fazer esse estudo, mas não radicalizar que a gente tem que fazer tudo. Não tem que Não, porque nada. aí fica O nosso doido. Isso, é o coração que Não vai dá guiar. conta. Então, igual você já está com conexão com o yoga, né? Sincrogaláctico, já é algo. Você já vai estar sincronizada. Ai, mas eu não faço meditação do cubo. Tá tudo bem, tem outros humanos, seres incríveis fazendo. E aí a gente vai somatizando uma rede e fazendo essas interconexões. Cada um Então, vai cada um está fazendo fazendo o seu alguma melhor. coisa que, na realidade, é sua contribuição, né? Para o todo, né? Isso! E o coração que vai dizer qual é a contribuição de cada um de nós. Com leveza, com... Eu me bonito, identifiquei com trazendo o tom meditação cristal. também. A meditação, Isso gostei aí. muito. Maravilha. Então, bora lá, alguma pergunta a mais? Podemos voltar? Gente, cada aula é um pá de conhecimento. Eu ia te perguntar, Pri, que dia da semana que nós estamos hoje? Eu estava achando que eu, assim, presa, né, no calendário gregoriano, eu imaginava que toda segunda-feira fosse Dali, olha só, e não é, né? Esse calendário, ele tira a gente da conexão com a natureza, então é cíclico, né? Como a lua.
E aí, assim, tipo, que dia que é hoje, para eu me situar? Cílio. Hoje é cílio, tá? Então, Cílio. por enquanto, Ricardo. nesse anel, nesse novo anel da Lua autoexistente, cílio é segunda, Dali vai ser terça, aí Gama vai ser quarta, aí Kali, né? Vai ser quinta. É fácil lembrar os plasmas, eu tô com dificuldade de lembrar os gregorianos. Kali vai ser quinta, aí lá Alfa vai ser sexta, Vai ser sexta. Lime. Não, já Sábado. isso, daí Dali é domingo. Ah, e Dali domingo, tá certo. Obrigada, meu bem. Eu não Não, sabia. Dali não. Deixa eu pegar o. Dali domingo, né? Dali Não, domingo, né? eu pulei Não? algum. Eu pulei, ó. Então vamos lá. Cílio, cancela Cílio. e vamos lá. Cílio segunda. Dali é terça. Ah, tá. Que Dali, né? Dali terça. Aí a gente volta de novo, ó. Celi quarta. Gama quinta. Kali é sexta, entendi o que eu fiz. Aí sábado é Alfa e domingo é Lime. Tá, daí vai na sequência. Obrigada, Pri. Imagina. Então, voltando aqui para a imagem que a gente estava. Deixa eu só. Não sei, acho que alguém está com o microfone aberto. Beleza. Então, aqui a gente tem a imagem que a gente estava vendo antes, mas eu vou agora mudar essa imagem para mostrar o quê? Quando a gente olhou lá no primeiro momento da aula, quem estava, viu que eu abri... Deixa eu ver aqui. Acho que eu apaguei o... Deixa eu ver em qual guia tá aqui os cálculos galácticos. Já estamos finalizando, gente, para respirar. Então, aqui, ó. Quando a gente abriu essa imagem, a gente, então, na aula passada, a gente viu até o MB do código diário, e nessa eu abri esse leque no plasma para poder falar disso, ó. Então, a gente tem os plasmas radiais, cada plasma, vai ter os mudras de cada plasma, que daí tem essa playlist que eu já dei uma aulinha sobre plasma, tem meditação de cada plasma, né, trazendo ali também as cavernas, outros detalhes do plasma, que é bem rico esse estudo. Então, vocês vão poder assistir também. E aqui em cima tem, ó, porta do epital, que é esse 108, 291, esses números são a UMB, Unidade de Matriz Base. Então, eu vou mostrar uma imagem do Runabiku, porque é dele que começa essa parte. Então, a gente tem o tabuleiro do Runabiku, deve estar aparecendo aí para vocês. Eu já fiz um vídeo pequeno também dele, explicando um pouquinho, e um outro vídeo menor ainda, de como atualizar ele diariamente. E ele está inserido o quê? As portas do epital. Então, a gente começa como a gente tem dentro dos plasmas. Né? Então, aqui, ó, na porta do epital, aqui em cima, onde é o dragão, a gente vai ter a conexão com Dali. E aí isso fica mais claro para quem tem o Sincronicamente na página 55, tá? Porque daí vai trazendo essa informação a mais. Você vai ver que na página 55 tem até outras nomenclaturas, vai ter as runas, porque esse estudo a gente vai vendo parte por parte, depois a gente vai somando todo. Só de plasmas a gente podia fazer só um curso, né? Só de plasma, de tanta coisa que tem. Mas aqui só trazendo, então, que cada plasma ele vai ter uma UMB, porque é onde ele vai estar inserido dentro do Runabiku, sabendo que o Runabiku está inserido no perceptor holomental. Como que eu sei disso? No perceptor, esses números, né, esses códigos que tem um círculo, né, essa esfera absoluta, ele vai estar, então, conectado com o Runabiku, né? Então, a gente tem Runabiku aqui dentro, ó, inserido do nosso perceptor, e se está no perceptor, está na nossa cabeça também. Então, além da gente ter os plasmas no nosso corpo, que é onde a gente tem os nossos chakras, a gente tem os plasmas como portas na nossa cabeça. E aí, na imagem, na página 54, vai ficar bem clara, deixa eu apagar para mostrar aqui quem não tem o Sincronicamente.
Ó, essa imagem fica clara também. Então, as portas, igual agora há pouco, a Cláudia estava falando, ó, próximo do Dali, ali ela estava sentindo um pulsar, né? Porque era na nuca, Dali está na nossa nuca, no primeiro ponto, lá no segundo pontinho. Então, a gente vai tendo, onde a gente tem no perceptor, a gente também tem os plasmas radiais. Quando eu ativo na ativação diária, o plasma, eu estou ativando a porta do plasma, que é essa porta que está no Runabiku. Né? Então, quando a gente. E a porta que está também no perceptor, né? Que é essas portas aqui. Então, na esfera, na coordenada V11, ela vai ter todos os nossos 7 plasmas. Tá? Então, o 84 é o plasma Dali. Então, ele vai ter uma runa também, como vai ter o plasma aqui. Né? Aí a gente vem, ó, vamos mostrar lá no tabuleiro do Runabiku. Ó, a gente tem aqui o plasma Celi, a porta 291. Aí o gama, ele vem lá para baixo. Vem aqui para baixo no 144. Aí a gente vem na porta 315, aqui onde está o caminhante vai ser o Kali. Aí a gente tem alfa, volta aqui, aqui no Sol, né, o alfa, no 414. Aqui a gente tem Lime, no 402. Aí Cílio é aqui no Runabiku, no centro. E aí aqui na Perceptor, onde que vai estar isso? Ó, então Dali é esse código 84. 88 vai ser o Celi. Aí o 91 gama, 95 é Kali, 90 é o alfa, 81 é o Lime, e aqui no meio, no elemento 113, no Sirius B52, a gente tem o Cílio. Tá? Então, a gente tem essa interconexão. Então, quando a gente olha no site das 13 lunas, ou também no nosso almanaque, a gente vai ver esses códigos, né? O 108 é o que é a porta do epital, né? Na matriz base do Dali. Quem tem a matriz base vai ver que onde é a coordenada, né? V11H2 vai ser 108. Então, deixa eu abrir aqui, eu acho que eu não tinha aberto a matriz base, mas eu vou abrir para também isso ficar claro para todo mundo. Então, matrizes. E aí, no começo, vai, nossa, dá aquela, meu, o que é tudo isso? Mas, aos poucos, a gente vai interconectando. Então, vamos lá, ver também aqui onde que está cada um deles. Ó, matriz base, uma delas aqui na frente, na tela, para vocês irem acompanhando. Então, a gente tem a coordenada V11H2, ó, 108. É o mesmo lugar da porta do epital Dali. Aí, V11H5, ó, 291. É a porta do epital Celi. V11H20, ó, lá embaixo, 144. É a porta do epital gama. V11H17, 315, a porta do epital Kali. V11H14, ó, 414, é a porta do epital alfa. V11H8, aí a gente tem aqui, ó, o 402, que é a porta do epital Lime. E o V11H11 441, que é a porta do epital Cílio. Então, a aula de hoje é para a gente identificar isso. Aonde que as portas do epitais estão nas matrizes, né? Então, é trazendo essa conexão em base ao quê? Ao que traz cada um dessas matrizes, a gente vai identificar, ó, cada um dessas tem os pontos. E aí vai ficar muito confuso, porque às vezes a gente fala, meu, onde que está isso? Então eu vou tirar a foto, né, a página 55 aqui do Sincronicamente, por quê? Porque ela vai trazer essa referência, né? Ela vai trazer essa referência, ó, de onde é o plasma e aonde ela está, qual é a coordenada e qual o MB. E aí, de tarefa, para até o nosso próximo encontro, é ir seguindo. Hoje é dia Cílio. Opa, Cílio aqui embaixo. Se é V11H11, aonde no nosso corpo tá? Tá no topo. E aí a gente só ativa Cílio aqui.
já está feita a ativação. Você está ativando o plasma, mas conectando, você pode conectar também com o coração, porque o teu chakra cardíaco está recebendo o plasmacílio, mas aqui é a porta do plasmacílio também no nosso corpo. Então a gente vai interconectando. Amanhã é Dali, a gente vai lá para trás, no segundo ponto. Lembra lá o primeiro ponto, né, que é bem no meio daquele buraquinho do osso. A gente anda um pontinho para cima, é Dali. Então, a gente está conectando tanto o chakra coronário está recebendo Dali, como essa porta no perceptor holomental também está recebendo Dali. Aí depois vem o outro dia. A gente vai andar uma diferença, né, de quantos? 1, 2, 3, 4. Dá 4 ali. A gente anda, vai ser Celi. Então, a gente vai estar conectando. Aí depois a gente vem para cá, ó, Gama é aqui. Né? Daí tem gama, aí mais ou menos, ó, o Kali é aqui, aí alfa é aqui, aí vem Lime aqui atrás na nuca, e hoje que é cílio de volta aqui no meio. Então vamos andando durante os epitais, os dias, nos plasmas, identificando, só de você chegar e ativar o teu plasma no teu perceptor, bum! Você está ativando aquela porta. A gente faz isso na nossa ativação do sincronotron diariamente. Aí, quando a gente pega, né, o mapeamento do sincronotron, ó, peguei aqui o do caminhante, que já passou, você já agora consegue identificar, ó, pH é o quê? Porta do epital. Ai, 441. Por quê? Porque é a unidade de matriz base, que está na matriz base. Aqui é a coordenada, V11H11. E o símbolo que está do perceptor, porque tem uma runa lá. Aí tem, ó, quando a gente vem Dali, aí vai ser fixo, ó, sempre, ó, o MB108, V11H2, né? E aqui tem a runa que a gente já estudou, quem não participou dessa aula, só seguir lá no YouTube, que está ficando todas salvas, para sentir e sincronizar. Ó, daí tem uma runa, porque eu posso tanto vir e conectar aqui, sentindo o plasma abrindo, como marcando essa runa que eu estou vendo ali. Aí eu estou marcando e eu estou abrindo mais essa conexão. Né? Então, são ciclos dentro de ciclos. Não sei como que vocês estão agora, se vocês querem compartilhar aí alguma coisa. A Cris lá chegou visita, tranquilo. Né? E aí, nas próximas aulas, a gente vai ali das 13 lunas. Pode falar, Clau. Eu sei que eu estou apaixonada, né, por esse estudo. Eu já sempre me interessei pelos estudos do cérebro. Agora, então, Maria, estou assim querendo devorar. Só que tem que ser devagar, porque muita coisa, nossa, é muita informação, muita coisa maravilhosa que eu não entendo ainda. Tem que começar pelo começo, bem devagarinho, quase parando. Mas eu estou amando os estudos. Gratidão. Eu que agradeço. Segue o teu ritmo, né? O teu ritmo é o ritmo mais sagrado que existe. Pode falar, Leila. Eu acho demais esse estudo, porque vai dando um norte para a gente, né? Isso é maravilhoso. Ô, Pri, e aquela primeira página lá do Celi, Dali, Alfa, tá no Dropbox ou não? Tá no Drive. Isso, tá no Drive. Eu coloquei. Ai, beleza. Porque assim, então, como eu ainda não tenho o livro, eu vou imprimir tudo que você colocou lá no Drive para eu ir me situando. E eu queria saber se você poderia colocar lá no WhatsApp aquele endereço em espanhol para a gente fazer os cálculos, porque lá, aquele dia você fez, eu vi até a onda encantada que eu nasci. Ele é muito completo, né? Falei, gente, perfeito. E depois eu não consegui entrar mais lá. Eu vou colocar. Eu vou deixar tanto... esse vídeo, né, vai ficar gravado no YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar lá no grupo nosso do WhatsApp também. Tá, o link, porque daí já tem fácil acesso, né? Pri. Imagina, eu que agradeço. Gente, então por hoje era isso, né, na nossa aula aí de plasma. Vocês vão ver que tem muito mais sobre plasma ainda.
mas aos pouquinhos que a gente vai fazendo essa interconexão, vai um degrauzinho a mais, aí entendi mais. E a gente vai juntos nessa, né? Eu não, também estou como aprendiz aqui, estudando, né, e fazendo esse partilhar, porque com isso está me enriquecendo também fazer essa partilha com vocês, porque eu vou, estudo um pouco mais, né, e absorvo também mais esse conhecimento. Eu agradeço a presença de cada um que esteve aqui, né, honro cada um de vocês e seguimos. Beijo! Até a próxima! Tchau, até. Tchau.